Olá! Até alguns anos atrás, os grandes eventos eram pensados no presencial e a gente replicava ao máximo as características desses eventos para o digital. O feedback dos participantes não era tão rápido e geralmente se limitava ao final da experiência. A questão é que o contexto dos eventos mudou radicalmente com a pandemia. A gente não deixou de se encontrar, a gente passou apenas a fazer isso virtualmente. Nós vivemos hoje o que a gente chama de economia da experiência, onde os consumidores esperam padrões de experiência cada vez maiores e não querem mais eventos que vão priorizar vender um negócio ao invés do aprendizado e do crescimento deles. E é por isso que hoje nós vamos falar da experiência do usuário em eventos digitais. Mas quem sou eu na fila do pão? Bom, eu sou a Cristina Fragata, sou cientista comportamental e diretora de operações na Atri, uma empresa de usabilidade e tecnologia. Quase sempre eu tenho um copo de café na mão e estou pronta para bater um papo sobre tecnologia, comportamento, economia, independente dessa combinação. Eu sou conhecida entre os clientes e colegas como Tina. Iniciei a minha trajetória no mercado de tecnologia e marketing há mais de 10 anos. Eu me vejo muito como uma pessoa que direciona um olhar holístico sobre as marcas, os processos e os produtos, mantendo essa minha formação em constante expansão. Eu comecei cursando História, sou jornalista de formação e tenho uma especialização em Economia Comportamental. E é com essa visão que eu tento transformar conhecimento e técnica em gestão e inteligência de negócio. E isso é um pouco do que eu quero dividir hoje com vocês, usando essa abordagem do UX Design. E eu começo fazendo essa pergunta para vocês. Faz sentido pensar em UX na concepção de um evento? Bom, eu acho que primeiro, a minha presença aqui é um grande spoiler que responde essa pergunta. Mas vamos começar retomando o conceito de UX. UX é uma sigla utilizada para designar User Experience, que literalmente se traduz como experiência do usuário. A experiência do usuário não diz respeito exclusivamente ao design de uma interface ou ao design gráfico. UX não é algo que tu pode adicionar no final de um projeto, como a cereja do bolo. O UX é uma metodologia que vai nos permitir desenvolver produtos e serviços mais assertivos desde o nosso primeiro esforço. Ou seja, na base de qualquer projeto, descobrindo e cuidando das necessidades do cliente e tornando elas parte da concepção desse produto ou do serviço. Quando eu trabalho no desenvolvimento de um projeto de tecnologia, eu utilizo a metodologia do UX Design para garantir que a gente vai antecipar as necessidades do usuário, pensando em soluções que são inovadoras e que vão facilitar a interação desse usuário com o produto digital que a gente está criando. Fora desse contexto, a gente geralmente usa conceitos de UX no nosso dia a dia e em diversas áreas. Na hora de criar um evento, não tem por que ser diferente. O que nós queremos como resultado desse evento? Que os participantes aprendam, resolvam suas dores, suas lacunas de conhecimento e façam network, não é mesmo? E por isso faz muito sentido a gente pensar na experiência dos participantes em um evento, seja ele presencial, seja ele digital. Um pouquinho de como a gente vai pensar juntos no nosso tema hoje e como fazer sentido com o UX na concepção de um evento. A gente vai falar sobre como tudo começa, que é com um bom briefing. A gente também vai falar sobre a importância de conhecer o teu público, arquitetura de informação, interface e interação, testes e feedbacks e um tema bônus, acessibilidade. Calma, se alguns desses conceitos aqui não são familiares para ti, a gente vai explicar. Bom, primeiro ponto, onde tudo começa, o bom briefing. Muitos de nós já estivemos na situação seguinte. Alguém, um cliente ou empresa onde a gente trabalha, quer que a gente desenvolva algo, que a gente desenhe um projeto, escreva um relatório ou propõe um evento. Com mais frequência do que a gente espera, o briefing termina aí, na solicitação em si. Mas para que a gente consiga fazer um bom trabalho, é muito importante que a gente entenda o contexto dessa solicitação. E aí entra o papel do briefing, que nada mais é do que um documento que vai apresentar do ponto de vista de quem solicita a informação,
dados como quem é a empresa, o mercado que ela atua, o público ao qual ela se direciona, os seus objetivos com esse projeto. O briefing é um guia para a execução do projeto. E aí eu trouxe aqui para discutir com vocês algumas questões fundamentais que fazem um bom briefing. Primeiro é o quê? Então, no caso aqui dos eventos, o que é o evento? Essa tem que ser sempre uma resposta muito simples e objetiva. Se a gente não conseguir colocar dessa forma, é improvável que essa ideia se sustente. No nosso caso, o briefing é claro. A gente está em um evento sobre como criar um bom evento. E nesse caso, quando a gente tem esse entendimento, basta a gente destrinchar os subtemas relevantes desse contexto. Então, já fica mais fácil a gente seguir. Outro item importante é o como. Como esse evento vai acontecer? Quais vão ser as atrações? Como será feita a divulgação? Qual será a periodização das palestras e o evento como um todo? Quais são os recursos que a gente tem disponíveis? Então, é um outro aspecto importante que a gente precisa contemplar. Outra questão bem importante que a gente precisa ter no briefing é o objetivo. Por que a gente está organizando esse evento? A gente quer trazer visibilidade para a empresa? Quer tornar ela referência no nosso segmento? Sempre que a gente pede para alguém desenvolver uma ideia, é muito importante entender como esse conteúdo vai ser consumido, visto, lido, ouvido, experienciado de maneira geral. Vamos supor, por exemplo, que vocês recebam a tarefa de criar um evento de tecnologia. E aí vocês vão se perguntar, para quem? Um evento para atrair estudantes em nível escolar para o mercado de tecnologia é completamente diferente de um evento para UX designers, por exemplo. E quanto mais claro e específico o propósito do evento, mais funcional e eficiente a abordagem que a gente vai adotar. Outro aspecto importante é o tempo. Em quanto tempo esse evento deve acontecer? Tu precisa saber quanto tempo tu vai ter disponível para organizar o evento, digital ou presencial, mas no digital a gente tem algumas características. Um exemplo é a gente entender possíveis conflitos de agenda com outros eventos da área, garantir a presença dos palestrantes e ter certeza que a gente vai conseguir propor uma solução que no fim é adequada para a criação desse evento. Imagina que alguém te designou a tarefa de pensar um evento para arquitetos. Se tu tiver 8 horas, tu vai pensar em alguns temas bem genéricos, pesquisar alguns nomes mais conhecidos e vai conseguir levantar um esqueleto de organização. Vai ser algo mais próximo do que a gente chama em UX de um protótipo, uma forma esquematizada de apresentar uma ideia. Não vai ser muito bom, muito completo, mas a tarefa vai ser cumprida. Por outro lado, se tu tiver uma semana para pensar nesse evento, estudar alguns conceitos, estudar as tendências e considerar nomes além do senso comum na área, o resultado vai ser muito diferente. É a mesma tarefa com resultados completamente diferentes. Por isso a importância de a gente saber o tempo que a gente tem disponível para organizar esse evento. A gente também tem a última questão aqui, que é o quem, e talvez ela seja uma das mais importantes, a gente vai conversar bastante sobre isso. Para quais públicos se destina o evento? Quando falamos o que ele se propõe, né, qual o objetivo do evento, esse assunto já surgiu. Isso porque ele é fundamental na economia da experiência. As pessoas querem sair do teu evento com uma solução para o dia a dia delas, seja na vida pessoal ou profissional. E para que o teu negócio se torne relevante, ele precisa entregar esse conhecimento embalado, e isso não tem problema que seja através da solução do negócio que tu vai proporcionar para ele, mas ele precisa ser essencialmente relevante. E para que a gente traga relevância, a gente precisa entender o nosso público. E falando em conhecer o nosso público, como eu comentei, esse é um dos nossos assuntos principais. Com o briefing em mãos, a gente consegue avançar agora nesse projeto e entender melhor o nosso público. E esse é um aspecto muito fundamental do processo de UX, para que a gente defina o produto ou o serviço pela perspectiva de quem mais importa, que é o consumidor. Em eventos, a gente pode aplicar exatamente a mesma lógica para ser mais assertivo quanto ao conteúdo e ao formato do evento. Então, vou trazer aqui primeiro algumas metodologias que a gente pode trabalhar, e a primeira delas é a das personas, que talvez seja mais familiar para alguns de vocês, versus os jobs to be done. Mas primeiro, o que são as personas? Elas são representações fictícias do cliente ideal de um negócio. Elas deveriam ser sempre baseadas em dados reais sobre o comportamento e as características demográficas desses clientes. Já os jobs to be done, e que se traduz de forma livre como tarefas para realizar,
É uma metodologia que vai considerar o progresso que esse consumidor está fazendo em determinada circunstância, dentro do que ele está esperando resolver. E agora eu vou fazer uma declaração bem forte. Jobs to be done e personas podem ser metodologias complementares, se tu souber muito bem como empregar elas. Se tu tiver dúvida ou não tiver experiência, foque nos jobs to be done. E trazendo para vocês a minha perspectiva e a minha experiência, qual é o perigo das personas? São as correlações que podem não existir e podem nos levar à direção errada. E eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui, utilizando um termo da economia comportamental, que é uma heurística, a heurística da disponibilidade. Quem vai nos ajudar a entender essa história é o Bob. O Bob é um fã de ópera e ele gosta muito de visitar museus de arte nas férias. Quando ele era criança, ele gostava muito de jogar xadrez com os amigos dele. Considerando esse contexto aqui que vocês viram do Bob, qual situação é mais provável? Que o Bob toque clarim em uma importante orquestra sinfônica ou que o Bob seja um agricultor? Uma grande parcela das pessoas, e eu nem deixei vocês pensarem muito, mas eu tenho certeza que vocês já têm uma resposta, vai escolher A nesse problema. Porque a descrição do Bob se encaixa no estereótipo que talvez a gente tenha sobre músicos clássicos, e não no estereótipo que a gente tem sobre agricultores. Mas, na realidade, a probabilidade de B ser verdade é muito maior, porque os agricultores formam uma parcela muito maior da população. E esse é um ótimo exemplo de correlação mal empregada, e eu vejo isso o tempo todo na construção de personas. Esse é o grande risco. E é interessante, porque eu uso muito esse exemplo nas minhas aulas, e é curioso como nunca, ninguém pensa que o Bob é um agricultor. E eu fico exatamente pensando em como a gente é enviesado na hora de desenhar personas, exatamente pelas nossas vivências e pelo nosso contexto. Mas vamos falar um pouquinho das vantagens dos jobs to be done. Todos nós temos muitos afazeres na vida. Alguns maiores, outros menores, alguns maiores, outros maiores e alguns outros até mesmo um pouco mais imprevisíveis. Quando a gente está comprando um produto ou um serviço, a gente espera que ele nos ajude a cumprir esse afazer. Se ele fizer bem o trabalho dele, a gente contrata de novo ou recomenda. Se o trabalho é ruim ou a nossa experiência é ruim, a gente acaba buscando por novas alternativas. Por isso que os jobs to be done são uma metodologia muito mais segura do que as personas, porque ele vai trazer foco para a necessidade do usuário e ele vai deixar muito menos espaço para suposições que são um pouco relevantes. E, claro, o mesmo vai se aplicar ao contexto do seu evento. E aí, alguns exemplos de jobs to be done para a gente pensar. O que pode ser, dependendo do nosso público? Pode ser se atualizar, pode ser começar a desenvolver uma nova skill a partir da participação daquele evento, pode ser conhecer profissionais de referência, pode ser fazer network, pode ser ter ideias para conteúdos, pode ser até mesmo uma transição de carreira. Então, é dessa forma que os Jobs to be Done podem nos ajudar a trazer clareza da estrutura de conteúdo que a gente vai trazer para o nosso evento. E o que a gente ganha por conhecer o público? São muitas coisas, né? A gente pode trazer, de fato, uma comunicação que vai ser mais eficiente, a gente consegue ter oportunidade de encontrar caminhos para criar uma linguagem que é mais engajadora, a gente vai ter um melhor entendimento sobre o contexto daquele usuário, que aqui no caso vou chamar o usuário nosso público, a gente vai saber quais são os conhecimentos que ele já possui, quais são os conhecimentos que ele deseja ter, e o que a gente pode fazer com tudo isso. Pode, por exemplo, fazer um agrupamento desse público por características ou clusterização. Raramente a gente vai ter só um tipo de persona ou de jobs to be done, então a gente consegue entender isso melhor. A gente pode criar campanhas de atração para esses participantes, que é um aspecto bem importante, né, para a concepção de um evento. A gente pode desenvolver um site, uma landing page, materiais de apoio personalizados para esses públicos. E a gente também acaba garantindo que os usuários sintam que eles não estão perdendo nada por esse evento online. Muito melhor, que eles estão ganhando. Então, todo esse conhecimento que a gente está acumulando nessa etapa, que é um pouco
do que a gente chama de UX Research, é um aspecto do UX Research, pode ser muito útil para o nosso próximo passo, que é o desenho da jornada do usuário. Ele é um dos elementos mais importantes da experiência do usuário, porque ele vai garantir que todos os pontos de contato tenham sido considerados, personalizados e pensados para que a gente consiga engajar o usuário, aqui no nosso caso, os participantes do nosso evento. Desenhar a jornada do usuário vai permitir que a gente identifique lacunas de experiência e a gente vai conseguir determinar quando o participante vai precisar ser auxiliado, informado, educado ou entretido. Aqui a gente tem um exemplo de um mapa de experiência. Esse é um modelo simplificado e existem mais de 300 metodologias que podem ser aplicadas para a criação de uma jornada. Tu não precisa de um diagrama super complexo para começar e talvez nem faça sentido no teu contexto. Só tenha em mente quais são os pontos de contato que fazem sentido para o teu projeto. E importante é que a gente consiga entender alguns aspectos através desse desenho, como, por exemplo, onde a gente vai focar os recursos? Quais são os pontos de contato mais importantes para esse público? O que a gente sabe e o que falta a gente saber sobre esses usuários? Quais são os momentos de decisão, né? Quais são os momentos-chave para que ele decida participar do nosso evento, para que ele se engaje no evento? Quais são as dores que a gente vai ajudar ele a resolver? E quais são as oportunidades que podem estar passando despercebidas por nós ou pelo mercado? Que vale bastante, um conceito, na realidade, que vale bastante a gente retomar, é esse, talvez, dos pontos de contato. Os pontos de contato são todas as oportunidades em que a gente vai interagir com o nosso público. Então, a gente pode ter diversos pontos de contato. Uma mídia no metrô pode ser um ponto de contato, as redes sociais são um ponto de contato, o formulário é um ponto de contato. Então, todos os momentos em que o usuário tem contato com a nossa marca, dentro da jornada do usuário, a gente considera aqui um ponto de contato. E aqui, uma ideia um pouco mais prática de como a gente desenha essa jornada. Agora que a gente fez a parte de research e a gente conhece o nosso público e a gente conhece os jobs to be done, o que a gente precisa considerar para desenhar a jornada? Em primeiro lugar, a gente precisa considerar o cenário. O cenário nada mais é do que a situação que o usuário está enfrentando ou o objetivo que ele está tentando alcançar. A gente também precisa conhecer as expectativas, que é o que o usuário espera dessa experiência. A gente precisa considerar também as fases. Durante a jornada, vão existir vários estágios pelos quais ele vai passar, antes de atingir ali uma tarefa, um objetivo. E em várias dessas etapas, a gente vai ter diferentes pontos de contato. E a gente sempre tem que garantir que ele tenha uma boa experiência em todas essas interações ao longo da jornada. A gente tem os pontos de contato, que foi como a gente conversou há pouco, que representam os vários canais que os clientes vão usar, e as ações. O que o usuário vai fazer ou precisa fazer para chegar no próximo ponto de contato ou estágio. Algumas outras questões que eu queria trazer para vocês que vocês explorem em grupo, né, com os colegas de trabalho. Existem dores ou desafios para que o usuário atinja o seu objetivo? Qual é o objetivo? E é importante a gente entender qual é o objetivo para a empresa que está desenvolvendo esse evento e qual é o objetivo para o usuário. E é importante que isso se encontre em algum momento para que a gente crie uma boa experiência. É se inscrever no nosso evento? É assistir a palestra? É compartilhar o conteúdo? Qual é o objetivo? Outro ponto importante que a gente precisa considerar é em quanto tempo a gente espera que ele atinja esse objetivo. Também é importante pensar sempre como foi a experiência na transição dele entre um ponto de contato e outro. Quais são as chances de ele seguir na jornada que a gente acabou de desenhar? Quais são as chances dele abandonar a jornada? E se ele abandonar a jornada, por que ele vai fazer isso? E o que mais a gente pode fazer para ajudar o usuário a atingir o seu objetivo? E o nosso objetivo como empresa também. É sempre importante pensar, e por isso eu sugeri aqui no início que vocês façam esse exercício em grupo, porque pensar UX é sempre um trabalho de times. É importante que a gente compartilhe essas questões com colegas
para que a gente tenha um bom desenho de jornada em mãos. A diversidade dentro de um time de UX, dentro de uma equipe de UX, faz com que a gente tenha boas ideias diferentes, e que a gente sempre tenha uma jornada rica. Então, é sempre importante a gente compartilhar. Agora que a gente entendeu a jornada do nosso usuário, a gente pode começar a pensar na arquitetura de informação, um outro termo e parte muito fundamental dentro da metodologia de UX. Quando eu monto uma aula, que é um contexto semelhante com o de uma palestra, por exemplo, um pouquinho mais formal, eu sempre penso em como construir o conhecimento na cabeça dos meus alunos. E a metodologia que eu aplico para garantir que eles consigam entender de maneira lógica um conceito novo é esse conceito de UX da arquitetura de informação. Ela vai sempre organizar e categorizar todo o conteúdo que a gente tem dentro do nosso produto. Nesse caso, todo o conteúdo que a gente vai ter num evento ou numa palestra específica. Esse esqueleto do teu evento deve tornar mais fácil a usabilidade e contribuir para que os usuários, no caso os participantes do evento, encontrem mais rapidamente o que eles procuram. E é importante a gente pensar que a arquitetura é composta basicamente por duas frentes. A primeira dela é a identificação e definição dos conteúdos que a gente vai trabalhar, e a organização, estrutura e nomenclatura desses conteúdos. E pensando em destrinchar esses conceitos, a gente tem alguns outros aspectos que são muito importantes que a gente considere. O primeiro deles a gente chama de inventário de conteúdo. É o momento em que vocês vão levantar e identificar todo o conteúdo existente no contexto do evento e das palestras. Um segundo passo é a auditoria de conteúdo, que é o conteúdo sendo avaliado para a gente entender o quanto ele é útil, qual é o tom de voz que a gente vai trabalhar e se ele deve mesmo entrar no nosso evento ou na nossa palestra. Outro aspecto importante aqui também da arquitetura de escolha é o agrupamento das informações. A gente precisa fazer isso de forma bem lógica. Essa é a hora que a gente agrupa os conteúdos por temas similares e que a gente cria relações entre eles para construir esse conhecimento. E por último, a gente tem a taxonomia, que é a nomenclatura que a gente vai dar para os agrupamentos que a gente criou e que deve contemplar todo o conteúdo. É um pouquinho do que vocês viram no sumário quando eu falei do que a gente ia falar hoje, como a gente entender a aplicação de UX nos eventos. Vocês depois podem voltar no material e perceber exatamente como esses conceitos aqui foram utilizados e aplicados. Outro aspecto que eu gostaria que vocês levassem também, e que diz respeito à arquitetura de informação, são as características do conteúdo. Todo conteúdo que vai entrar na nossa programação, ele precisa ser útil, ele precisa ser aplicável, ele precisa ser encontrável, ele precisa ser encontrado de fato pelo usuário em outras fontes, e ele precisa ser também acessível. A gente precisa encontrar ele de maneira simples. Então, em relação à arquitetura da informação, esses são os aspectos principais. Depois que a gente tem definida a nossa arquitetura de informação, a gente pode partir para a interface, que é exatamente esse desenho, né? A interface é a cara do nosso evento ou da nossa palestra. A interface vai garantir a legibilidade e que o teu material não seja também uma distração. Quando eu penso numa boa interface, eu geralmente penso num produto típico do Google, como o próprio buscador. É só uma tela com uma única ação, a barra de pesquisa. O resultado vai chegar para o usuário em doses digeríveis, em uma página com os temas mais relevantes. Por que isso é importante, né? A gente ter uma boa interface? Porque a capacidade de atenção de nós humanos é bastante limitada. E a gente sabe que no contexto de um evento, a gente quer passar o máximo de informação sobre aquele assunto, mas a gente precisa sempre reduzir e simplificar para facilitar não só o entendimento, mas também a memorização. Um aspecto importante de a gente se perguntar é, por exemplo, se a gente está trabalhando com imagens, se o layout combina com o tipo de evento que a gente está desenhando, se cada slide é necessário. Qual o impacto desse conteúdo na apresentação? As telas de uma apresentação vão precisar ser sempre simples e conter só o que o usuário realmente precisa saber ou fazer.
Quanto mais informação desnecessária, maiores são as chances de as pessoas se perderem e não conseguirem cumprir os objetivos delas. Então, aqui eu trouxe algumas dicas para a gente sempre considerar. A primeira delas é reduzir os textos. Eu sei que em alguns contextos a gente precisa fornecer o material como documento também, ele acaba se tornando uma fonte de pesquisa. Então, nesses casos, a gente precisa trabalhar com um equilíbrio entre inserir essas informações de texto e inserir elas de forma que ele não fique blocado e tire a atenção do usuário. Então, esse é um aspecto importante. Por outro lado, a gente tem também aqui a hierarquia de fontes, que vai nos ajudar tanto na arquitetura de informação, quanto a gente entender o peso das informações dentro de uma página. E aqui, nesse layout, por exemplo, vocês podem ver ele sendo bem empregado. A gente tem também a atenção à escolha de cores, que pode ser bastante fundamental, até pensando em acessibilidade, mas existe também uma grande questão é que nós, que trabalhamos com UX e com design, geralmente nós trabalhamos em telas de altíssima resolução e a gente quer um design lindo e super complexo em tons pastéis, e aí quando a gente percebe, ele não funciona em todas as telas para todos os tipos de usuário. Então, esse é um aspecto bem importante para a gente considerar, que a funcionalidade, ela vem antes da beleza. Esse é um aspecto bem importante para a gente. E considerem sempre o compartilhamento. Uma opção que pode ser muito interessante para o teu evento é disponibilizar o material em formato mobile também. Hoje a gente sabe que raramente o usuário está numa tela só. Então, se a gente estiver com um participante de um evento acompanhando, por exemplo, pelo celular, ele pode estar acompanhando a palestra, escutando, e ele pode estar olhando aqui os slides e fazendo pequenas anotações, e isso pode fazer bastante diferença para o processo de aprendizado dele. Então, pode ser uma oportunidade para a gente transformar essa experiência em algo memorável e interativo também. Outro aspecto importante são os testes e os feedbacks. Tem coisa que a gente precisa testar para descobrir que funciona. Som, iluminação, internet são só algumas delas quando a gente está falando de eventos digitais. E vocês já devem ter ouvido por aí que a palavra de ordem no UX é teste. Não existe um bom guia para dizer como um evento tem que ser para determinado usuário. Assim como não existe um guia para a gente desenvolver um app específico de comida, de tempo, de tráfego, por exemplo. No entanto, existem milhares de elementos que a gente pode usar para projetar um produto, serviço ou, no nosso caso, um evento. A questão é que esses elementos podem não se complementar ou podem não combinar. Então, como que a gente pode criar um evento perfeitamente centrado na experiência do usuário? Os testes acabam sendo ferramentas ideais para a gente descobrir o que funciona, o que não funciona e o que pode melhorar. E muitas vezes, algumas pequenas intervenções acabam sendo necessárias. Em outras, a gente pode precisar repensar toda a estrutura do evento ou da palestra. Feliz ou infelizmente, os testes podem indicar que os conteúdos que a gente está propondo não são tão úteis quanto a gente pensou que eles seriam. E aí a gente precisa pensar bem. A gente precisa reorganizar esse evento do zero, essa palestra do zero, ou talvez a gente só precise considerar um novo target. Outro aspecto importante é que a gente precisa só de 5 usuários para a gente conhecer os principais problemas e as principais qualidades de um produto ou de um serviço. E quem disse isso não fui eu, apesar de eu já ter testado e visto muito isso na prática, mas sim o Jacob Nielsen, que é um dos pais do UX Design. Então, a gente sabe que esse número de usuários nos fornece um feedback sólido em relação às decisões que a gente precisa tomar e o aprendizado que a gente pode ter dentro desse contexto de testes com o usuário. E o que a gente pode aprender com eles? Trouxe algumas ideias aqui para a gente pensar juntos. O mercado está buscando o conteúdo que a gente está pretendendo entregar? A nossa abordagem dentro desses temas que a gente está propondo faz sentido? Os profissionais que a gente busca para palestrar estão de acordo com as expectativas dos nossos participantes? As apresentações são claras? São didáticas? O nosso layout padrão funciona? Ele faz sentido? E o nosso target? Ele está correto? Então, a gente aproveitar
algumas pessoas que podem estar dentro do nosso target, que estão dentro, né, do nosso círculo profissional, pode ser fundamental para a gente fazer pequenos ajustes e garantir o sucesso do nosso evento. Passando agora um pouco para o nosso tema bônus, que é acessibilidade. E aí eu inicio exatamente fazendo essa pergunta para vocês. A gente pode considerar de sucesso um evento que limita as possibilidades de as pessoas entenderem a mensagem que a gente quer passar? A gente tem falado muito de acessibilidade no contexto do UX Design. E a gente fala muito que acessibilidade é para qualquer usuário. Não está necessariamente ligado ao conceito de diversidade, mas eles se encontram em algum momento. Mas dentro do UX, os dois são extremamente importantes. Porque a gente não está falando sobre desenhar pensando em exceção. A gente está falando em desenhar produtos, serviços, e no nosso caso aqui, eventos, pensando em todas as pessoas. A gente sabe que a acessibilidade ainda é uma barreira, porque alguns profissionais ainda pensam que é uma necessidade que é do outro, e nunca não. E a pergunta que eu deixo para vocês é: por que a gente não se beneficiaria das vantagens que a tecnologia pode nos trazer no quesito acessibilidade, agora que a gente também tem esse espaço de eventos digitais? Então, a minha primeira lição aqui sobre acessibilidade é que a gente deveria sempre trabalhar pensando esse aspecto da experiência, porque o nosso objetivo com o evento é atingir o máximo de pessoas para compartilhar o que a gente tem para dizer. Algum exemplo dos usuários que podem se beneficiar com uma boa acessibilidade? Pessoas que não têm ou não podem usar um teclado e mouse ou outro equipamento manual e dependem de comando de voz ou leitura de tela. Pessoas que não são fluentes no nosso idioma e que podem usar algumas ferramentas de tradução. Pessoas com mobilidade limitada, e aí pode ser até mesmo temporária, devido a um acidente, gestação ou doença, e a gente sabe que aqui a gente tem uma vantagem no formato do nosso evento também, sobre como a gente pode levar a nossa mensagem para essas pessoas. Pessoas mais velhas, que podem não estar familiarizadas com esse ambiente digital. Novos usuários e, de maneira geral, pessoas. Um ponto importante sobre a acessibilidade que a gente precisa considerar é que não existe uma regra geral para ela. Por isso a gente fala sobre a importância de a gente conhecer o nosso público. Assim como o conteúdo, a acessibilidade tem que ser pensada considerando o nosso público-alvo sempre e o contexto onde ele está inserido. Aqui algumas dicas de como a gente pode empregar o UX usando dicas de acessibilidade para eventos digitais. O primeiro deles é utilize legendas e transcrições. A gente sabe que a gente pode atingir também um público maior, que pode, talvez no momento, estar em algum lugar onde ele não consegue ouvir e ele consegue acompanhar o nosso conteúdo através das legendas. Então, pode ser também um aspecto importante para ser considerado. A gente falou na parte de interface e eu sustento aqui a importância de a gente ter um bom contraste. Então, é importante que a gente tenha um contraste de cores para que as pessoas consigam enxergar, para que todos consigam enxergar e acessar o conteúdo. A gente também pode fazer testes em telas que são diferentes, telas de diferentes resoluções, são um aspecto bem importante, e a gente também tem alguns aplicativos que simulam a perspectiva de usuários com baixa visão e daltonismo, é importante a gente considerar eles também. A gente pode evitar jargões e termos técnicos, e se a gente precisar usar, se for algum tema novo, como é o caso aqui que a gente está falando de tecnologia, a gente sempre tentar explicar eles de uma forma clara, objetiva e sucinta. E também fazer uma combinação harmônica entre formas, cores e textos, usando imagens que vão ajudar a auxiliar a compreensão desse conteúdo de maneira geral. Bom, eu quis trazer aqui um pouquinho para a gente pensar o que a gente vai levar da nossa conversa de hoje, quais são os nossos takeaways. Não é mais novidade que um bom UX é uma vantagem competitiva para o teu evento. A boa experiência vai deixar o usuário, ou o público, como vocês preferirem chamar, mais satisfeito, vai gerar mais retorno, mais engajamento para o teu negócio,
vai aumentar a tua credibilidade, o teu número de visitas, o número de vendas e por aí vai. Mas como tu pode, de fato, construir uma experiência incrível para os teus usuários? Então, vou retomar aqui 4 dicas para a gente ajudar. A primeira delas é trabalhar sempre de forma multidisciplinar. É importante que o teu produto, que o teu evento, seja concebido e avaliado por um grupo que tenha pontos de vista diversos. Isso, sem dúvidas, vai enriquecer o teu evento e contemplar momentos diferentes da jornada do usuário. A tua equipe pode ser formada por pessoas da área do marketing, de design, de atendimento, de vendas, de tecnologia, e é preciso só ter uma organização para que isso funcione bem, para que todos tenham voz. A gente também precisa entender os usuários. Lembrem-se, vocês não são os usuários. Portanto, estudem quem eles são, como eles se comportam, o que fazem, quais são as necessidades e as expectativas deles. Com esse ponto de vista, tu vai poder criar algo que seja realmente relevante para eles. Outra dica é sigam boas práticas de design. Ninguém precisa reinventar a roda quando a gente está pensando em um evento. Vocês perceberam que aplicar conceitos de UX no dia a dia pode ser bem simples. Então, adotar comportamentos, simbologias e comunicação que são comuns a outros produtos digitais vai facilitar a aprendizagem e também a adesão no formato do seu evento. Lembrem sempre que o objetivo, quando a gente pensa na jornada, é não complicar a vida do público. Isso é uma coisa que a gente não pode fazer. E por último, retomando a dica número 1 do UX Design, façam testes. Mais uma vez, algumas coisas a gente só descobre se funcionam ou não quando a gente testa. Então, se antecipem, colham feedback, testem hipóteses para entender o que mais faz sentido para os participantes do evento. Se for possível, os testes devem acontecer antes do evento para validar uma ideia antes de investir tempo e dinheiro de produção. E essa é uma etapa que pode realmente facilitar e revolucionar a maneira como a gente pensa e desenha um evento. Por último, queria trazer para vocês a ideia do minuto de ouro. Eu aprendi com um professor meu e eu gosto muito de usar isso nas minhas aulas também. Se vocês tivessem 1 minuto para contar para um amigo o que vocês aprenderam hoje, o que vocês diriam? Eu aconselho, inclusive, que vocês anotem para fixar o conhecimento que mais fez sentido para a realidade de vocês que a gente trouxe hoje. Quem sabe vocês podem transformar o Minuto de Ouro em um post no LinkedIn e nos marcar. Assim a gente aprende um pouco com a tua experiência também. E é isso. Muito obrigada, pessoal. Essas eram as ideias que eu tinha para dividir com vocês hoje. Espero muito que vocês consigam encontrar formas de aplicar os conceitos de experiência do usuário em eventos digitais e também presenciais, por que não? E para se aprofundar um pouquinho mais nos temas que a gente abordou relacionados ao UX, eu indico muito os conteúdos do blog da Atri, o nosso podcast, o Uso Logo Existo, e também que vocês nos acompanhem pelas nossas newsletters e pelas redes sociais. Assim vocês não perdem nenhuma atualização sobre o mercado de UX e tecnologia. Foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima.